Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Momento Gestão, seu momento de economia e gestão de negócios na TV do canal 24 Horas, canal X, em Brusque. Falando aqui diretamente dos estúdios da Unifeb, eu sou Wagner Dantas e toda semana estamos reunidos para falar sobre o que está acontecendo na economia, nos negócios, para dar realmente um panorama do que acontece no Brasil e no mundo. Falando em Brasil, o governo abriu as torneiras. O superávit fiscal ficou em segundo plano e são 3 anos que o governo planeja gastar mais no momento em que deveria gastar menos. Para entender um pouquinho sobre isso, o superávit fiscal é a diferença entre tudo que o governo arrecada de impostos e aquilo que ele gasta para fazer a máquina administrativa funcionar. O governo vai na contramão do que exige de nós, cidadãos, que é realmente, no momento de crise, apertar os cintos, com aumento de juros, com mais impostos. O ministro Joaquim Levy não ficou nada feliz com isso e Joaquim Levy, ele está ali a par do que acontece com o mercado financeiro, sendo responsável pelo Banco Central, porque o mercado não gostou nada da decisão do governo de gastar mais do que arrecada. Isso vai na contramão de todos os fundamentos econômicos. O governo gastando mais faz mais pressão na inflação, que já projeta para esse ano uma taxa em torno de 9,50% de aumento de preços. Lembrando que a poupança com vencimento nessa semana projetava uma taxa de juros mensal de 0,74%, o que dá 9,25% ao ano de juros. Ou seja, os brasileiros estão com dificuldade de ganhar rendimento suficiente para cobrir os aumentos de preço, ou seja, o que é conhecido como ganho real, a diferença entre o que se ganha em uma aplicação financeira e aquilo que se tem nos aumentos de preço, o que seria realmente o aumento de riqueza do cidadão, está totalmente comprometido, ou seja, a poupança não consegue cobrir o aumento de preço. Nesse momento, o cidadão ele deve procurar outras alternativas de investimento, a poupança não garante mais um aumento real, e esses investimentos demandam algum estudo. Já vivemos esse momento na década de 80, comecinho da década de 90, onde a ciranda do mercado financeiro era mais importante do que o investimento real na economia. Isso preocupa todos os cidadãos, preocupa o Brasil, preocupa o mundo. O mundo já está olhando para o Brasil com outros olhos, em relação a investimento. E o cidadão brasileiro deve procurar outras alternativas. Qual é a alternativa para aquele cidadão que precisa se proteger da inflação? Buscar investimentos onde eu tenha a correção da inflação mais um ganho real. Lembrando, o ganho real é aquele acima da inflação. Por exemplo, títulos públicos do governo federal atrelados ao IPCA, que é o índice oficial do governo. Temos hoje títulos do governo que remuneram a inflação, o IPCA, e ainda pagam em torno de 7% de juros ao ano, ou seja, o ganho real seria de 7%, não considerando o imposto de renda que incide sobre esses títulos. Para as pessoas que têm um perfil um pouco mais conservador, e não está fazendo um planejamento de longo prazo para comprar esses títulos de IPCA, que corrigem o IPCA mais inflação, uma alternativa seria atrelar os seus investimentos a títulos que corrijam os aumentos periódicos dos juros. Ou seja, na mesma linha de títulos públicos, nós temos títulos de curto prazo, títulos que o investidor pode sair a qualquer momento, atrelados à principal taxa de juros do Banco Central, que é a taxa Selic. Falando em taxa Selic, e com esse aumento previsto nos gastos públicos, é inevitável. Semana que vem, nos dias 27 e 28 de julho, o Banco Central se reúne novamente para falar de juros. E o mercado já espera um aumento nessa variável, ou seja, teremos mais aumentos de juros nas próximas semanas, efetuadas pela nossa autoridade monetária. O governo erra ao aumentar os gastos, o governo erra no momento em que está fazendo com que a economia tenha uma contração,
por aumento de juros e resolve gastar mais, né? Ao invés de tomar iniciativas para desenvolver o empreendedorismo individual, né? O crescimento profissional do cidadão e, na verdade, ajudar as empresas nesse momento tão difícil. Lembrando, o Momento Gestão, ele é justamente para falar com o público sobre gestão comercial, né? Gestão dos negócios e empreendedorismo. O Momento Gestão é um oferecimento dos cursos de gestão da Unifeb, né? Cursos esses onde, na prática, você aprende a fazer gestão comercial, aprende a trabalhar questões sobre logística e aprende também processos gerenciais. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.